Explore a sabedoria transformadora de Krishnamurti nessa palestra. Desafie seu pensamento convencional e embarque numa jornada de reflexão profunda. Vamos mergulhar nas palavras inspiradoras de Krishnamurti. Você fala de uma intensa percepção, de um olhar intenso, de um ver intenso. Não poderia dizer que o grau de intensidade que alguém tenha é o que primordialmente faz tudo isso possível? Nós somos vitalmente intensos e tem essa intensidade profunda básica. É isso? A forma em que alguém chega a isso com paixão não motivada, não por isso, é o que parece ser um requisito primitivo. Requisito que já temos, sim? Sim ou não? Senhor, por que damos por sabidas tantas coisas? Não é possível fazer uma viagem e explorar sem saber nada? Uma viagem dentro de nós mesmos, sem saber o que é bom ou mal, o que é correto ou incorreto, o que deveria ser e o que tem que ser, a não ser simplesmente fazer a viagem sem carga alguma? Essa é uma das coisas mais difíceis. O viajar internamente sem sentimento algum de peso. Enquanto você viaja, descobre, não parte dizendo no começo, isso não deveria ser assim, ou isso deveria ser. Aparentemente, essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. Não sei porquê. Olhem, senhores, não há ninguém para ajudá-los, incluindo ao que os fala. Não há ninguém em quem ter fé e espero que não tenham fé em ninguém. Não há autoridade que possa lhes dizer o que é ou o que deveria ser, lhes dizer que caminhem em uma direção e não na outra, que se cuidem dos perigos, todos assinalados já para vocês. Estamos caminhando sozinhos. Você pode fazer isso? Você diz, não posso fazê-lo porque tenho medo. Tome então o medo e investigue-o até compreendê-lo totalmente. Esqueça da viagem, esqueça-se da autoridade, examine toda essa costura chamada medo. Medo porque não há ninguém em quem podemos apoiar-se, ninguém que lhe diga o que fazer, medo porque poderia cometer um engano. Cometa o engano e, ao observá-lo, saltará instantaneamente fora dele. Descubra conforme caminha. Nisso há mais criatividade que no ato de pintar, de escrever um livro, de subir ao cenário e fazer de si mesmo um macaco. A maior, se posso usar a palavra excitação, o maior sentido de exaltação. Ah, Senhor, não sugira a palavra. Se levarmos a cabo nossa vida diária sem introduzir ao observador, então nada perturba o silêncio. Esse é todo o problema. Mas o observador está sempre jogando mutretas, está sempre projetando uma sombra e, desse modo, criando mais problemas. Nos perguntamos se você e eu podemos fazer uma viagem internamente, sem saber nada e descobrindo conforme caminhamos nossos apetites sexuais, nossos desejos e intenções. Essa é uma aventura tremenda, maior que a de ir à Lua. Esse é o problema. Eles sabiam onde foram, conheciam a direção a seguir quando decidiram ir à Lua. Internamente, não existe direção alguma. O cavalheiro diz que ir à Lua é algo objetivo, que sabemos aonde ir. Aqui, ao fazer uma viagem internamente, não sabemos aonde vamos. Portanto, há insegurança e temor. Se você souber aonde vai, nunca penetrará no desconhecido. Portanto, nunca será a pessoa verdadeira que descobre o que é eterno. Pode haver percepção imediata, total, sem a ajuda de um professor? Disso é do que estamos falando.
Não terminamos a outra pergunta. Isso é um problema porque sabemos aonde vamos. Queremos continuar obstinados ao prazer. Não desejamos realmente o desconhecido. Sim, queremos continuar agarrados às abas do prazer. Desejamos nos aferrar às coisas que conhecemos. E com tudo isso desejamos realizar uma viagem. Escalou alguma vez uma montanha? Quanto mais carregado vai, mais difícil é. Até para subir a essas pequenas colinas, é bastante difícil fazê-lo se você levar uma carga. E para escalar uma montanha, terá que estar mais livre. Não sei realmente qual é a dificuldade. Queremos levar conosco tudo o que conhecemos. Os insultos, as resistências, a estupidez, os deleites, os regozijos, tudo o que experimentamos. Quando você diz, vou fazer uma viagem levando tudo isso, está fazendo uma viagem a alguma outra parte, não ao interior daquilo que leva consigo. Portanto, sua viagem é imaginária, é irreal. Mas faça uma viagem ao interior das coisas que leva, conhecido não ao interior do desconhecido, ao interior do que já conhece, seus prazeres, deleite, desesperanças, sofrimentos. Faça uma viagem ao interior disso, porque isso é tudo o que tem. Você diz, desejo fazer uma viagem ao interior do desconhecido, levando tudo isso e acrescentar a isso o desconhecido. Acrescentar outros deleites, outros prazeres. Ou pode que a viagem seja tão perigosa que você diga, não quero fazê-lo. Uma das coisas mais fáceis que há é fazer uma pergunta. Provavelmente alguns estiveram pensando que pergunta iriam formular enquanto eu falava. Estamos mais interessados em nossa pergunta do que em escutar. Terá que fazer perguntas sobre a gente mesmo, tão aqui como em qualquer outro lugar. É muito mais importante fazer a pergunta correta do que receber a resposta. A solução de um problema reside na compreensão do problema. A resposta não está fora do problema, a não ser no próprio problema. Não podemos ver o problema muito claramente se estamos preocupados com a resposta, com a solução. A maioria de nós desejamos resolver o problema sem investigá-lo. E para investigá-lo devidamente, é preciso ter energia, intensidade, paixão, e não a indolência e a preguiça que padecemos quase todos nós, já que preferimos que alguma outra pessoa o resolva. Não há ninguém que vá resolver nenhum de nossos problemas, sejam políticos, religiosos ou psicológicos. Temos que ter muita energia, paixão e intensidade para olhar e observar o problema. E então, ao observá-lo, a solução surge muito claramente. Isso não implica que vocês não devem fazer perguntas. Pelo contrário, têm que as fazer. Devem duvidar de tudo o que se é dito, sem importar quem o diga, inclusive o que o fala. Existe o perigo de cair na introspecção ao dirigir o olhar a nossos problemas pessoais? Porque não tem que haver perigo. Há perigo ao cruzar a rua. Quer você dizer que não devemos olhar porque é perigoso fazê-lo? Lembro que uma vez, se me permite relatar um caso que serve de exemplo, um homem muito rico veio nos ver e disse: sou muito sério e estou interessado no que você diz e desejo resolver todos os meus problemas, isto e os de mais à frente. Vocês sabem as tolices de que fala a gente. E disse: muito bem, senhor, investiguemos isso. E falamos. Voltou várias vezes e depois da segunda semana veio e me disse:
Tenho sonhos horríveis, espantosos, e me parece ver que tudo que me rodeia desaparece, que todas as coisas se vão. E acrescentou: provavelmente isso é o resultado de inquirir dentro de mim mesmo e vejo o perigo que isso representa. Após, não voltou mais. Todos queremos estar a salvo, seguros em nosso pequeno mundo, o mundo da ordem bem estabelecida, que é desordem. O mundo de nossas relações particulares, que não desejamos que se perturbem, a excludente e estreita relação entre marido e mulher, em que há desdita desconfiança, temor, perigo, ciúmes, ira e domínio. Existe uma maneira de olhar dentro de nós mesmos sem medo e sem perigo. É o olhar sem condenação nem justificação, simplesmente o olhar, sem interpretar, sem julgar, sem avaliar. Para isso, a mente tem que estar ansiosa de aprender, mediante a observação do que realmente é. Que perigo há no que é? Os seres humanos são violentos. Isso é uma realidade, o que é. E o perigo que provocaram no mundo é o efeito dessa violência, é o resultado do medo. O que tem de perigoso em observá-lo e em tratar de extirpar completamente esse medo, de tal maneira que possamos criar uma sociedade diferente, com diferentes valores. A grande beleza na observação, em ver as coisas como são, psicológica internamente, o qual não quer dizer que alguém aceite as coisas como são, nem tampouco que as rechace ou deseje alterar o que é, porque a mesma percepção do que é gera sua própria mutação. Mas deve conhecer a arte de olhar, e a arte de olhar nunca é introspectivo ou analítico, mas sim consiste simplesmente em observar sem opção alguma. Não existe um medo espontâneo? Chamaria você medo a isso? Quando você sabe que o fogo queima, quando vê um precipício, é medo afastar-se? Quando se aparta ante um animal selvagem, uma serpente, é isso medo ou é inteligência? Essa inteligência pode ser o resultado do condicionamento, porque você foi condicionado aos perigos de um precipício. De outro modo, poderia cair, e isso seria o final. Essa inteligência que lhe adverte, que tome cuidado, é medo essa inteligência? Mas é essa inteligência que funciona quando nos dividimos em nacionalidades, em grupos religiosos. Ao nos dividir entre você e eu, nós e eles, atuamos com a inteligência? O que opera nessa divisão, o que ocasiona perigos, o que separa as pessoas, o que provoca guerras, é inteligência em ação ou é medo? Isso é medo, não inteligência. Em outras palavras, nos fragmentamos, uma parte de nós atua, se for necessário, inteligentemente, como quando evitamos um precipício ou um ônibus que passa. Mas não somos o bastante inteligentes para ver os perigos do nacionalismo, os perigos da divisão entre os seres humanos. De maneira que uma parte de nós, uma parte pequena é inteligente e o resto não é. Onde há fragmentação, tem que haver conflito e miséria. A essência mesma do conflito é a divisão e a contradição em nós mesmos. Essa contradição não pode ser integrada. Uma de nossas ideias mais peculiares é a de que devemos nos integrar a nós mesmos. Não sei o que isso realmente significa. Quem é o que vai integrar as duas naturezas divididas e em oposição? Não é parte dessa divisão o próprio integrador? Entretanto, quando a gente vê a totalidade disso, quando a percebe sem opção alguma,
então não há divisão. Existe alguma diferença entre pensamento correto e ação correta? Quando você usa a palavra correto em relação com pensamento e ação, então essa ação correta é ação incorreta, não é assim? Quando usamos a palavra correta, já temos uma ideia do que é correto. Quando você tem uma ideia do que é correto, isso é incorreto. Porque o que considera correto se apoia em seu prejuízo, em seu condicionamento, em seu temor, em sua cultura, em sua sociedade, em suas próprias características particulares, temores, sanções religiosas e etc. Você tem a norma, o padrão, e esse mesmo padrão é em si incorreto e imoral. A moralidade social é imoral. Você está de acordo? Se estiver de acordo, então rechaçou a moralidade social, que é cobiça, inveja, ambição, culto às hierarquias e etc. Mas quando diz que está de acordo, é porque o viveu? Quer você significar realmente que a moralidade social é imoral ou se trata unicamente de umas quantas palavras? Senhor, o ser realmente moral, virtuoso, é uma das coisas mais extraordinárias na vida. E essa moralidade não tem absolutamente nada que ver com a conduta social e ambiental. Para ser realmente virtuoso, terá que ser livre. E a gente não é livre se seguir a moralidade social da cobiça, a inveja, a competência, o culto ao êxito. Vocês sabem, todas essas coisas que a sociedade antepor como morais. Para continuar sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!